Showroom Móveis faz parte do nosso show. Conta com os melhores fabricantes de móveis do país. Dentre eles a Perfil Móveis, indústria 100% imperatrizense e fornecedora exclusiva da Showroom Móveis. Credibilidade, qualidade, conforto, praticidade. Dos móveis mais básicos aos mais sofisticados. Showroom Móveis. A sua loja de móveis para escritório e escola. Nos ajude a espalhar o amor para quem precisa. Porque as pessoas que vêm procurar o Instituto Amar Mais são pessoas que precisam, elas não têm condição, elas precisam de um local para ficar, elas precisam desse apoio psicológico, desse apoio assim, de carinho, de amor. E a gente junto, formando essa grande família, a gente consegue dar isso para as pessoas. Conheça o Instituto Amar Mais e faça parte dessa corrente do bem. A partir de agora, a Associação Médica de Imperatriz apresenta Meu Doutor. Boa tarde a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Meu Doutor, diretamente dos estúdios da Associação Médica de Imperatriz. Nosso tema hoje será cardiologia, então não saia daí. Showroom Móveis faz parte do nosso show. Conta com os melhores fabricantes de móveis do país. Dentre eles a Perfil Móveis, indústria 100% imperatrizense e fornecedora exclusiva da Showroom Móveis. Credibilidade, qualidade, conforto, praticidade. Dos móveis mais básicos aos mais sofisticados. Showroom Móveis. A sua loja de móveis para escritório e escola. Nos ajude a espalhar o amor para quem precisa. Porque as pessoas que vêm procurar o Instituto Amar Mais são pessoas que precisam, elas não têm condição, elas precisam de um local para ficar, elas precisam desse apoio psicológico, desse apoio assim, de carinho, de amor. E a gente junto, formando essa grande família, a gente consegue dar isso para as pessoas. Conheça o Instituto Amar Mais e faça parte dessa corrente do bem. De volta com o programa Meu Doutor. Trouxemos ele, não é, diretora? Pois é, ele está aqui prontamente. Seja bem-vindo. O cachê é grande, viu, doutor? Difícil trazer esse doutor, cardiologista. Boa tarde, doutor Lidefonso. Boa tarde, doutor Jean. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Lidefonso, tem muitas perguntas sobre o seu assunto. Seu assunto cardiologia. Doutor Lidefonso, primeiro, fale sua formação para o nosso público. Bem, eu sou cardiologista. Eu fiz a cardiologia na Beneficência Portuguesa em São Paulo e fiz o ecocardiograma no Rio de Janeiro, né? Essas foram as minhas duas formações básicas. E aquela formação de motoqueiro que você tinha? Aquela lá eu desisti um pouco porque eu andei machucando, então eu vou preferir ficar só como médico. Caiu? Caiu algumas vezes, né? Esse é o doutor Lidefonso. Doutor Lidefonso, nós vamos entrar aqui falando sobre algumas patologias da sua área e nós vamos começar com hipertensão. Hipertensão em nossa cidade é muito grande, a incidência é muito alta? Eu acho que não só na nossa cidade, mas como no Brasil e no mundo, a hipertensão é uma das doenças de prevalência muito importante. Para você ter ideia, a partir dos 65 anos de idade, 65% da população vai ter pressão alta. E com 70 anos, quase 70%. E a população entre 30 e 50 anos chega a 30%. Então é uma doença crônica tratável e que depende muito dos fatores modificáveis e de um controle e pode ser facilmente diagnosticada também. Então é uma doença tratável? Tratável, né? Apesar o grande problema da hipertensão hoje é que muita gente tem o diagnóstico, mas faz o subuso das medicações. Então eu acho que hoje o maior problema está aí, está no controle dos pacientes que já são hipertensos. Doutor Lidefonso, nós temos um caso aqui, nossa diretora, ela foi no cardiologista e ela não usa a medicação. O que você diz disso, doutor Lidefonso? Já estou usando, já voltei a usar porque o negócio é sério, viu? Tem que acreditar no medicamento, né? Eu acho que ela não está tomando esse remédio e deve ter acontecido alguma coisa inesperada com ela, né?
Mas é importante fazer o uso. A medicação é para ser tomada e da forma que for prescrita, né? Mas, doutor Jean, já que tocaram no assunto, mesmo as pessoas abaixo dos 40 pode ter um problema mais sério em decorrência de achar que o remédio de pressão não pode ser contínuo? Olha, assim, paciente mais jovem pode ter pressão alta? Pode. Só que aí a gente já vai investigar causas secundárias de hipertensão, que a causa mais comum é a causa primária, que são vários fatores, é um mecanismo complexo. Mas já para pacientes mais jovens, a gente tem que, por exemplo, investigar a causa renal e outros fatores associados. Agora eu não entendi essa pergunta, porque nossa diretora não está abaixo dos 40, dos 40, então eu acho que a pergunta não foi para ela, não é isso? Não, doutor Jean, estou sim, abaixo dos 41. Muito bom. Ildefonso, voltando ao tema, e o perfil do paciente que desenvolve hipertensão com mais facilidade, digamos assim? Geralmente, né, a idade é um fator muito importante, como eu já havia falado anteriormente. A hereditariedade, o fator familiar é muito importante para a pressão e os hábitos cotidianos do paciente, né, que hoje a gente sabe que mudança de estilo de vida, por exemplo, se você perde hoje 10 quilos, você chega a reduzir 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica. Cessação do tabagismo, o álcool, 30 ml para homem e 15 ml para mulher, que não chega nem uma taça pequena de vinho. Então, assim, você tem que tá fazendo esse controle com os fatores modificáveis para que não desenvolva hipertensão. Mas é um mecanismo complexo e são várias coisas associadas. Repita essa informação que eu gostei, a informação da pressão sistólica, do peso. O peso você reduzindo cerca de 10 quilos, você vai diminuir cerca de 20 milímetros de mercúrio da pressão sistólica. Ou seja, um paciente que estava com 80 quilos, se ele perder aí seus 10 quilos, pode ter certeza que ele consegue diminuir até a dose do medicamento ou às vezes parar. Tem pacientes que faz bariátrica, ele consegue reduzir um peso significativo, às vezes ele consegue tirar as medicações antihipertensivas. Então a pressão dele, que era de 14, de 140... Pode ir para 12, somente com a redução do peso, né? Mas aí tem que estar fazendo o controle diário através do mapa, medida residencial da pressão arterial, e a gente também tem o controle diário para estar fazendo, para estar verificando se realmente a pressão está baixando, porque não é só um mecanismo, são vários mecanismos. A dieta também é importante, né? Cerca de 6 gramas de sódio diário, você tem que evitar ultrapassar essa quantidade de sal. Então, são vários mecanismos. Nossa conversa está ficando muito boa, mas aguarde mais um pouquinho depois dos nossos comerciais. Showroom Móveis faz parte do nosso show. Conta com os melhores fabricantes de móveis do país. Dentre eles a Perfil Móveis, indústria 100% imperatrizense e fornecedora exclusiva da Showroom Móveis. Credibilidade, qualidade, conforto, praticidade. Dos móveis mais básicos aos mais sofisticados. Showroom Móveis. A sua loja de móveis para escritório e escola. Nos ajude a espalhar o amor para quem precisa. Porque as pessoas que vêm procurar o Instituto Amar Mais são pessoas que precisam, elas não têm condição, elas precisam de um local para ficar, elas precisam desse apoio psicológico, desse apoio assim, de carinho, de amor. E a gente junto, formando essa grande família, a gente consegue dar isso para as pessoas. Conheça o Instituto Amar Mais e faça parte dessa corrente do bem. De volta com o programa Meu Doutor. Câmera 3, pronto? Pronta. Esse programa tá podendo, viu, doutor Ildefonso? Doutor Ildefonso, nós estamos falando sobre hipertensão. Certo. E nosso público está querendo saber quais os sintomas e como se diagnostica a hipertensão. A grande maioria dos pacientes não apresenta sintoma de hipertensão, os pacientes crônicos. Já, às vezes, assim, se o paciente tiver um pico hipertensivo importante, ele pode ter rubor facial, cefaleia em região septal, tontura. Nosso público, ele é composto de muita gente leiga que não é da área médica.
Rubor facial, vamos... A pelezinha, o rosto fica meio vermelho, avermelhado, né? Rosto avermelhado. A cefaleia é a dor de cabeça. Dor de cabeça comum mais na região occipital. Na nuca. Na nuca, isso. E tontura é aquele quadro mesmo que o paciente queixa, um pouco de desequilíbrio, uma vertigem, pontos cintilantes, aquelas luzinhas piscando. Tem paciente que queixa disso aí durante o momento de crise hipertensiva ou do aumento da pressão. Rapaz, a luzinha piscando eu já tive. Essa aí? Já tive. Vamos tomar cuidado, né? Vamos acompanhar com o cardiologista. Tá certo. E como se diagnostica, doutor Lidefonso? Olha, o diagnóstico de hipertensão, ele é feito através de duas aferições da medida da pressão, maior ou igual a 140/90 no consultório, né? Então, assim, pode ser em casa, você pode suspeitar, mas os aparelhos que são mais precisos são os aparelhos de mercúrio, né? Aquele aparelho digital que você tem em casa, ele é um pouco impreciso e ele descalibra mais facilmente, tá? Quando que deve fazer, de quanto em quanto tempo que deve calibrar aqueles aparelhos? É duração de 6 meses a 1 ano, vai do cuidado do paciente também, né? Se você deixar cair, às vezes ele pode descalibrar ali mais fácil. E para você fazer o diagnóstico, o paciente geralmente tem que estar de bexiga vazia, não pode ter tomado café durante 30 a 1 hora antes de medir a pressão, porque não adianta você estar ansioso ou não ter feito de forma correta a medida da pressão. Aguardar por 5 minutos e a partir daí fazer a medida correta da pressão arterial. E então você diagnostica mais com o esfigmonomômetro? Tem outras formas também, né? Tem um mapa que a gente coloca no paciente, tem a medida residencial da pressão arterial e o ampla, que é a medida ambulatorial. Mas fazendo duas aferições maior ou igual a 140/90, a sistólica 140 e a diastólica 90, já pode estar confirmado hipertensão arterial. Isso em que intervalos? Você pode ser intervalos de 2 medidas em dias consecutivos, né? Vamos dizer assim. Mas se o paciente já chega para você com pressão de 160/100, você também tem que saber diferenciar se não é uma pseudocrise hipertensiva, que às vezes o paciente está com um processo doloroso, está passando por uma situação de estresse, então tem que também saber diferenciar se é realmente a hipertensão verdadeira ou uma pseudocrise hipertensiva. Como é que se faz esse diagnóstico diferencial, doutor Lidefonso? Esse diagnóstico, por exemplo, tem paciente que quando olha o médico, a pressão dele se torna muito alta, hipertensão do jaleco branco. Então, às vezes, você vai tomar algumas medidas. Se você percebe que na casa dele, a pressão dele, que ele está medindo, é normal e só durante o seu consultório está aumentada, a gente já classifica hipertensão de jaleco branco. Apesar de que esse paciente tem uma chance maior de ser hipertenso no futuro, né? Tem algum outro exame mais específico, algum outro exame que pode complementar esse diagnóstico? De pressão arterial? De pressão arterial. Um importante é o mapa, né? Que esses normais que a gente faz acompanhamento, ele não vê a pressão durante a noite. E a gente tem que acompanhar esse descenso noturno, que é o importante preditor de lesão de órgão-alvo. Então, às vezes, você está sabendo se durante a noite a pressão do seu paciente também está controlada, então o mapa fecharia esse diagnóstico, mas com as outras 2 medidas já dá para se ter um controle bom também. Explique para o nosso público como é que é feito o mapa. O mapa, ele é um aparelho simples, ele é o esfigmonomômetro da mesma forma, ele vai ficar acoplado a seu braço esquerdo e ele vai ter uma caixinha que vai registrar sua pressão arterial durante as 24 horas. 24 horas? 24 horas, E é o tempo ideal para fazer esse acompanhamento. Então ele vai ver a sua pressão durante o dia, durante a tarde e durante o período da noite. Depois você tira esse aparelho, é importante lembrar que não pode tomar banho com esse aparelho, senão vai estragar o aparelho. Você tira o aparelho e coloca para fazer o registro no software lá, bem tranquilo, e a gente faz as medidas para ver quanto que está variando essa pressão durante esse período das 24 horas. Doutor Lidefonso, o paciente que foi diagnosticado com hipertensão, se ele muda seu estilo de vida, muda seus hábitos, faz tudo que o médico recomenda e sua pressão normaliza, ele pode ficar sem medicamento? Pode ficar sem medicamento. Hoje se preconiza, as últimas diretrizes, o último joint, que o paciente pode ficar até 6 meses só com mudança de estilo de vida. Se ele, por exemplo, teve 2 pressões 14/9.
Aí também vai de cada paciente. Se ele já chega com a pressão de 180 por 110, aí talvez você já pode começar com monoterapia, né? Já indica monoterapia, mas o que se preconiza hoje é acompanhar e estimular a mudança de estilo de vida desse paciente por um período de 6 meses para depois entrar com monoterapia ou a medicação que você achar mais adequada. Doutor Lidefonso, quais são os riscos do paciente ter pressão alta, ter hipertensão, não diagnosticar ou às vezes até diagnosticado e não tratado? O grande problema da pressão alta é a lesão do endotélio. E onde que a gente tem vaso no nosso corpo? Pode dar dano cerebral, dano renal e o infarto agudo do miocárdio, né? Então, doenças cerebrovasculares com paciente hipertenso é o principal fator de risco, por exemplo, do paciente que tem AVC. É um dos principais. Então, tem que se ter bastante cuidado com a pressão arterial, que na grande parte das vezes ela é silenciosa. Então, os AVCs... Infarto agudo do miocárdio, lesão renal, né? Tem paciente que vai para a diálise só por pico hipertensivo. Pode dar miocardiopatia dilatada, o coração primeiro hipertrofia, depois ele começa a dilatar. Então é um importante vilão, né, para a nossa saúde. Então é controlar a pressão e acompanhar com o cardiologista e nos postos de saúde. Doutor Lidefonso, diabetes é um fator de risco para a hipertensão? Não que a diabetes seja um fator de risco, mas se você for jogar no score de Framingham, que existem alguns scores dentro da cardiologia, o paciente que tiver hipertensão e diabetes, ele vai ter um risco mais elevado, né? O diabetes, ele é uma doença que atua mais no sistema, né, autonômico, né, na desnervação. Mas, geralmente, os dois andam junto mesmo. Hipertensão e diabetes gostam de andar de mão dada, os dois. Um que tem hipertensão, geralmente tem diabetes. Tem essa relação. Muita informação sobre hipertensão. Então, não saia daí. Seu doutor volta já. Showroom Móveis faz parte do nosso show. Conta com os melhores fabricantes de móveis do país. Dentre eles a Perfil Móveis, indústria 100% imperatrizense e fornecedora exclusiva da Showroom Móveis. Credibilidade, qualidade, conforto, praticidade. Dos móveis mais básicos aos mais sofisticados. Showroom Móveis. A sua loja de móveis para escritório e escola. Nos ajude a espalhar o amor para quem precisa. Porque as pessoas que vêm procurar o Instituto Amar Mais são pessoas que precisam, elas não têm condição, elas precisam de um local para ficar, elas precisam desse apoio psicológico, desse apoio assim, de carinho, de amor. E a gente junto, formando essa grande família, a gente consegue dar isso para as pessoas. Conheça o Instituto Amar Mais e faça parte dessa corrente do bem. De volta com o programa Meu Doutor. O tema hoje é hipertensão arterial com o doutor Lidefonso, que nas horas vagas também é motoqueiro. Isso. Doutor Lidefonso, eu estou vendo a gente conversando aqui em off. Você Certo. falou muito sobre hábitos de vida. Quais os cuidados que o hipertenso deve... Não o hipertenso, mas a pessoa normal que está nos assistindo agora deve ter. A primeira orientação é sempre a mudança do estilo de vida, né, para o paciente. Então, assim, atividade física regular, né, o paciente aí praticar pelo menos 30 minutos de caminhada durante 3 vezes por semana. A atividade física, só você abriu, ela deve também ter alguma avaliação antes de começar, não é isso? É importante ter uma avaliação, né, principalmente do cardiologista, para estratificar os fatores de risco e ver se, por exemplo, se o paciente tem uma chance de desenvolver uma arritmia, um infarto durante o esforço, se ele está tendo angina, algum tipo de dor. Com certeza é importante fazer uma pré-avaliação antes de qualquer tipo de exercício. Pode seguir no seu raciocínio, doutor. Ok. Então, fazer atividade física regular, procurar uma dieta saudável, dieta equilibrada. Às vezes o paciente pensa que o sal só está no sal de cozinha, mas tem muitos alimentos hoje que são sobrecarregados com sal. Tem exemplos aí de refrigerante, o extrato de tomate. Então a gente tem que estar diferenciando aí esses alimentos que já vêm com bastante sal e a gente ainda faz adição e acaba comendo sal sem saber, entendeu?
Outra coisa que é importante para o paciente é a cessação do tabagismo, porque é um fator que pode fazer picos de hipertensão. O estresse, né? O paciente muito estressado, às vezes ele faz uns picos hipertensivos. Então, a gente tentar controlar esses fatores modificáveis é muito importante para manter a pressão controlada. Então, doutor Lidefonso, o paciente melhorando esses hábitos de vida dele, tornando-se, agregando atos de vida saudáveis, já é quase que metade do caminho do tratamento. Com certeza. Basicamente a metade do tratamento, e a gente pode até conseguir reduzir a dose caso ele venha precisar da medicação antihipertensiva. Ou até mesmo tirar. Até mesmo tirar, se tiver por exemplo, uma perda de peso significativa, ele pode conseguir se livrar dos antihipertensivos. Doutor Lidefonso, existe algum trabalho mostrando alguma diferença, alguma predisposição mais em hipertensão, diferenças entre homens, mulheres, cor? Olha, a incidência na mulher e no homem é quase a mesma. Eu acho que é ligeiramente maior na mulher, com prevalência nos negros, tá? Assim, uma hipertensão mais severa. Doutor Lidefonso, vamos tocar num tema interessante que você já falou anteriormente, que é a obesidade. Sim. Hoje nós observamos que a população de adolescentes tem aumentado muito, crianças e adolescentes obesos. Você acha que isso tem influência sobre a pressão arterial? Como a gente já havia comentado anteriormente, o aumento do peso é um dos principais fatores de risco para o aumento da pressão arterial, tá? Então, a obesidade está muito ligada, o ganho de peso, ao aumento da pressão arterial. Então, fazendo exercício físico e perdendo peso, você vai conseguir ter um controle melhor da sua pressão arterial. E como, doutor Lidefonso, nesse meio hoje de fast food, de muitos sorvetes, de muitas coisas, como é que nós vamos educar esses meninos? Como é que nós vamos oferecer a essas crianças uma dieta melhor? Realmente é difícil, porque todo mundo acaba caindo em tentação, né? Chega o final de semana, você quer comer alguma coisa diferente, tem esses fast food, tem comidas variadas, mas você tem que procurar hoje, para quem trabalha muito e não tem tempo de ter uma alimentação equilibrada, a gente fala às vezes para levar uma Tupperware com a sua alimentação. Ali leva uma fruta, leva uma verdura, uma alimentação mais equilibrada, mas durante a semana... Voltou a época da merendeira? Pode ser que voltou, essa não... A época antiga da merendeira? Eu usei, eu cheguei a pegar, eu não sou tão velho assim não, mas eu cheguei a ter... Tão velho? Mas doutor Lidefonso, a doutora Bianca está aqui nos assistindo. Doutora Bianca, boa tarde. Boa tarde. Doutora Bianca vai falar sobre um tema de infectologia, que é da área dela. Certo. E eu acho que ela pode complementar. Ela estava falando alguma coisa da dieta agora. Eu acho que ela quer complementar alguma coisa. Não, é porque hoje, inclusive na nossa cidade, já tem opções mais saudáveis, né, para a gente escolher. E está sempre escolhendo alimentos não processados, né, porque quanto mais industrializado, maior quantidade de sal. Então, a pessoa, quando vai no supermercado, sempre olhar o que foi enlatado, o que for processado, o que for muito industrializado, geralmente a quantidade de sal embutida é muito grande, como o doutor Lidefonso já tinha falado. Preferir carne branca, peixe, frango, né, e pouca gordura e pouca quantidade de sal na alimentação, para poder dar as escapadinhas de vez em quando, com segurança, e não perder o prazer de comer também, que ninguém é de ferro. Tudo dentro do bom senso, doutor Lidefonso? Com certeza. Então, são essas orientações. Eu acho que não tem uma regra, não é assim uma coisa que você deve seguir e não deixar de comer, sei lá, final de semana, você está a fim de tomar uma cerveja, que até 30 ml de álcool é benéfico, né? Se você quer comer um pouquinho diferente, mais faça os exercícios, né? Tenha uma vida disciplinada, mas acredito que você também não tem que viver se privando de tudo, né? Então eu acho que seguindo essas orientações, acho que dá para ter um controle da pressão e ter uma vida mais saudável. Doutor Lidefonso, parece que nós estamos voltando àquela comida preparada em casa, só que agora acrescentando muito pouco sal, não é isso? É um cuidado que a gente tem que ter, né?
O sal já está comprovado que muito sal retém líquido, faz edema, aumenta a pressão, então você tem que ter esse cuidado no manejo do sal na sua alimentação. Como nós estamos aqui recebendo sempre convidados como você, termina que a gente aprende de outras áreas, né, doutor Ildefonso? E veio aqui os nossos urologistas, nossos nefrologistas já passaram aqui e já deixaram pra gente, já nos deixaram essa informação que a hipertensão aliada à diabetes é uma das maiores causas de falência do rim. Essa informação é verdadeira. É verdadeira, né? Infelizmente é uma informação verdadeira, né? Tudo que tiver um endotélio, acho que rim, coração, retina, você tem uma lesão importante do endotélio com essas duas doenças. Parece que a doutora Bianca ainda quer complementar alguma coisa. Doutora Bianca, pode falar. Doutora Bianca, eu acho que você vai tomar o programa hoje do doutor Ildefonso. Não, de jeito nenhum. Pode vir conversar. De jeito nenhum. De muito tempo. Formaram juntos? Formamos juntos. Estudamos juntos. Então pode complementar, doutora Bianca. Não, que é isso. O doutor Ildefonso falou muito bem. Todas as informações que ele passou foram bem acertadas. Eu acho que é isso aí mesmo. Diretora, esse programa para ficar hoje bem diferente, eu quero que você mostre nesse momento depois, quando estiver passando agora no ar, eu quero que você mostre pelo menos a foto da doutora Bianca, porque o público vai ficar ansioso só ouvindo a voz. Não só no programa dela, mas no programa do doutor Ildefonso. Com certeza também. A foto dela é bem melhor do que a minha. Com certeza, doutor Ildefonso. Agora, doutor, já aproveitando aqui, a gente como jornalista não deixa de ter uma curiosidade, né? Geralmente se fala sobre excesso de sal. E a ausência de sal, porque principalmente idoso, quando se fala que não pode comer muito sal, eles querem abandonar. Isso não prejudica? Você diminuindo, fazendo uma dieta de sal baixa, você dificilmente vai conseguir levar uma hiponatremia, que tem, assim, tem danos importantes para o organismo, né? Aquela mielose pontina. Então, assim, pode agravar, mas fazendo uma dieta, você precisa de sal. Por isso que tem uma dieta, são 6 gramas. Então, eu acho que a ausência de sal também é maléfica. Você também pode ter algumas patologias relacionadas à ausência de sal no organismo. A hipertensão, como a vida, exige um bom senso. É isso? Claro, exige um bom senso. Tudo na vida, na nossa vida é equilíbrio, é uma hemostase, né? Nosso corpo vive num equilíbrio constante. Doutor Ildefonso, eu estou gostando muito desse programa hoje, mas infelizmente já está terminando. Nós queríamos deixar nossas câmeras abertas para as suas considerações. Olha, eu também adorei o programa, é muito importante essa iniciativa de levar, da Associação Médica, levar informações importantes ao público e estou à disposição para uma nova participação, caso seja convidada. Vai ser convidada, sim. Quando nós fizermos, vamos chamar a doutora Bianca também aqui para complementar, porque eu acho que deu uma simbiose aí. Ah, não, vai dar tudo certo aqui, precisando da doutora Bianca. Um grande abraço aí, obrigado pela participação. Bela iniciativa. Esse foi o doutor Ildefonso falando sobre hipertensão para o meu doutor. Não perca nosso próximo programa. Ano novo, cérebro novo. Melhore sua performance em 2018, fazendo parte do time Supera. Conquiste uma mente saudável, com mais concentração, raciocínio, memória, criatividade e autoestima. Estas habilidades melhoram a produtividade e o desempenho na escola e carreira profissional. Agende uma aula grátis pelo fone 3524-7092. Supera Imperatriz, Timbira Shop. Showroom Móveis faz parte do nosso show. Conta com os melhores fabricantes de móveis do país. Dentre eles a Perfil Móveis, indústria 100% imperatrizense e fornecedora exclusiva da Showroom Móveis. Credibilidade, qualidade, conforto, praticidade. Dos móveis mais básicos aos mais sofisticados. Showroom Móveis. A sua loja de móveis para escritório e escola. Nos ajude a espalhar o amor para quem precisa. Porque as pessoas que vêm procurar o Instituto Amar Mais são pessoas que precisam, elas não têm condição, elas precisam de um local para ficar,
Elas precisam desse apoio psicológico, desse apoio assim, de carinho, de amor. E a gente junto, formando essa grande família, a gente consegue dar isso para as pessoas. Conheça o Instituto Amar Mais e faça parte dessa corrente do bem.